Rádio Peão apresentação, Aline Viudes. Rádio Peão apresentação, Aline Viudes. Aline Viudes. Rádio Peão, a rádio dos perrengues do agronegócio em tempo real. E hoje, gente, tô aqui para mostrar para vocês mais um perrengue que a gente vem passando, sem contar, lógico, né, com essa história toda aí que a gente tá encontrando de Trump, de Lula. Oh, meu Deus, quem sofre com isso? É a gente, mas hoje eu vim trazer coisa boa pra vocês, notícia boa. Hoje eu vou estar participando do Falando Agro. Nossa, gente, eu tô super ansiosa, não vejo a hora. E tenho certeza que a entrevista vai ficar excelente, com muitas novidades pra você. Até porque a equipe aqui é de primeira, não é mesmo? Então fique aí, sintoniza seu rádio, estamos chegando! Rádio Peão, a rádio da comunicação do agro. Rádio Peão apresentação, Aline Viudes. Olá, meus queridos, começamos mais um Rádio Peão. Da Rádio Peão. Peraí, Rádio Peão? Não, é Falando Agro mesmo. Seja muito bem-vindo, meu nome é Heloísa Junqueira, eu sou apresentadora do Falando Agro, podcast do canal da Radiocast 101. E hoje, a gente começou aí essa brincadeirinha de Rádio Peão, porque eu trouxe... Aline Viudes. Vocês gostaram? 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 Gostaram. Quem não gostou ainda, já, ó, aproveita o espaço, manda pro amigo aí, ó, vai lá assistir o que é a Rádio Peão. Rádio Peão nada mais é, meus queridos, que aquele nosso telefone sem fio. Nós aqui que trabalhamos muito tempo nas estradas, né, o tal da caminhoneira, por quê? Fala aí, Aline. A pessoa vive, né, viajando, o marido fica em casa, a gente só inverteu os papéis, na verdade, né? Então quem hoje é a caminhoneira sou eu e meu marido, é quem fica em casa me esperando. Então a gente passa por muito perrengue, muita coisa que acontece, né, Heloísa? É pneu que fura, é uma cantada sem graça, porque mulher tá sujeita a isso também, mas enfim, né? Ou então aquele perrenguinho ali, né, de... tô apertado, preciso ir no banheiro, e agora? Ainda mais pra mulher, né? Não. Gente, então assim, e não é só isso, tá? Tem muito mais coisas. Então assim, a Rádio Peão, surgiu uma história da Rádio Peão por conta disso, desses perrengues que a gente passa durante a nossa jornada aí de trabalho. Então, brincadeiras à parte, nós estamos aqui com a Aline Viudes, ela que é administradora e também engenheira agrônoma. E aí a gente tem uma amizade aí de longa data, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estava ansiosa para que você estivesse aqui. Também tava muito ansiosa pra poder Foi vir. difícil conseguir agenda com essa menina, porque é o seguinte, ela é uma profissional que todas as empresas de sementeira aqui da região, é todas, tá? É muito cogitada. Então, hoje ela tá... Ó, ficou até nervosa. Fiquei até né, nervosa agora. Mas é verdade. Se a Aline está aqui, é um privilégio. Muito obrigada, agradeço o convite primeiramente, né? Agradeço aí a hospitalidade de todos, adorei vir aqui conhecer. Eu nunca tinha conhecido uma rádio, gente, é muito legal. Eu acho que é mesmo, eu falo que eu fico muito empolgada quando eu conheço algo, assim, quando eu vejo a primeira vez. Que nem quando eu fui a primeira vez numa fazenda, numa roça de cebola, ver beneficiamento, batata. Porque, gente... por incrível que pareça, não nasce na gôndola, não tá lá direto lá no seu, né, do mercado, lá no hortifruti. Então, assim, na faculdade a gente não tem essa vivência, porque na faculdade realmente o pessoal, tipo, forma para ser agrônomo de soja, milho, trigo, e olha lá, né? Então esquece um pouco também dessas outras cultivares que a gente tem, né, dessas outras vertentes do agro. Não, com certeza. E assim, vou contar um pouquinho pra vocês de como eu conheci a Aline, né? Foi amor à primeira vista? Nossa, o Thiago vai ficar com ciúmes agora. Manda um beijinho pra ele, vai. Fala aí, amor. Eu não sou casada, gente, eu tenho um prefeito em casa. Altino, coloca aquela musiquinha de romance, porque ele liberou ela pra vir pra cá. Porque a Aline está de férias. Consegui uma agendinha nas férias dela. Peraí, férias é uma palavra um pouco forte, tá? No meu ponto de vista é um pouco forte. Eu acho que eu tô de folga. Que a gente não adianta, a gente não desliga. A gente sai ali, né, no meio do segundo tempo, tentando fechar placar e deixa os outros jogadores na mão. Então, não é bem umas férias. É folga, mas eu tô aqui, graças a Deus. Falando em placar e em jogo, você me lembrou uma coisa. Pra quem não sabe, né, que não deixei a Aline se apresentar,
A Aline é especialista em forragicultura. E ela que vem aí tirando esses campos de futebol que a gente tem aqui pelo Oeste Paulista, né? Eu acho vem que melhorando, né? Na verdade não é bem um campo de futebol, não, porque geralmente campo de futebol é um tapete, né? Eu venho num campo de tatu, porque o que a gente anda vendo aí de pastagem degradada, meu Deus do céu, a pecuária é uma mãe. A pecuária, meus amigos, ela é uma mãe, tá? Porque você vai espremer ela e ela ainda vai estar gotejando e o cara ali tá fazendo, sabe, aquele manejo ainda, como meu avô fazia, como meu pai fazia, não procura se modernizar e aí ainda consegue ter uma renda. Mas ele esquece do tanto que ele poderia estar tirando muito mais dali, né? Ele poderia estar crescendo muito mais. Mas eu acredito assim, hoje a gente vem trabalhando, tem profissionais muito sérios hoje no mercado e a gente vem trazendo muita notícia. Passinhos de formiga, mas uma formiga, duas, daqui a pouco a gente está crescendo, formando uma colônia e levando, disseminando informação de qualidade a todo mundo. Mas isso aí, vamos lá então. A Aline e eu nos conhecemos no Oeste. Queria até mandar um abraço pro Thiago Catucci, pro Amarildo Francischini e pro meu amado Frank. O Frank, só eu gostava do Frank, será, gente? Frank, um beijo pra você, eu quero você aqui no nosso podcast. Sucesso. Isso você merece, sucesso. E nós participávamos desse grupo de pesquisa que é o GEPAGRO, ele é ativo até hoje, deve ter o quê? Uns 14 anos, mais ou acho menos? Que daí pra mais, né? Não tenho Por aí. noção. Mas a gente fez parte ali nos meados de 2017, 18 mais ou menos, né? Isso, nós fomos a melhor safra, tanto que todo mundo que saiu do GEPAGRO tem sucesso na vida e tá espalhado pelo Brasil inteiro. Olha que bacana. Mas muito bom. Tem a Carol. Carol abriu empresa agora aqui em Prudente, uma startup. O Douglas, nunca mais ouvi ele, mas ele tá pro lado do Mato Grosso. Você que tá em Goiás. Na verdade, Goiás não, né? Minha sede é lá, né? Assim, a sede da empresa que eu trabalho é no Goiás, mas atualmente eu ando fazendo só uma região, tá? Que é Brasil. Um pouco corrido. Mas eu recebo minhas contas aqui em Presidente Prudente, né? Então... E lá foi onde nós tivemos a oportunidade de, eu pelo menos, né? Vou falar por mim, se apaixonar pela semente. Porque... por eu ser zootecnista, havia muito preconceito ainda. O que zootecnista tá fazendo aqui na área de forrageira? Então foi ela, o Maiquinho. O Maiquinho, cara! Um abraço. Quanto tempo eu não vejo você? A gente vai virar um monte de abraço aqui pros outros. Mas foi vocês que me trouxeram pra dentro desse meio e onde eu fui construindo carreira. Você continuou. Eu dei uma pausa, né? Eu só tô nas consultorias por enquanto. Mas eu queria que você falasse, assim, o quanto que o grupo de pesquisa contribuiu para que você seja profissional que você foi hoje. Gente, que você é hoje, né? Eu costumo dizer assim, que na faculdade a gente tem várias N oportunidades, tá? Tem a oportunidade para o Boteco beber e tem a oportunidade de crescer, tá? Então, dentro da UnoOeste, hoje a gente tem vários grupos de estudo. Tive o privilégio de participar do GEPAGRO, né, onde eu pude conhecer melhor também algumas culturas nas quais aqui a gente não tem tanto contato, aprender a trabalhar mais também com informações acadêmicas, artigos. A gente era questionado a todo momento, cada encontro. Então, assim, os professores ali levam muito a sério e eles querem formar profissionais sérios, tá? Eu costumo dizer assim que independente da universidade que você esteja, seja ela particular ou seja ela pública, tá? Isso vai de você querer crescer dentro do mercado, tá? Faculdade, realmente, gente, quem faz a faculdade é a gente. Então, assim, tive N oportunidades ali dentro, fiz estágio na horta, meu primeiro estágio, meu sonho era ser agrônoma, de tipo assim, de trabalhar com HF. Meu sonho era trabalhar com HF. O que é HF? Nossa, gente, lógico que vocês não vão saber, né? Hortifruti, tá? Nem todo mundo sabe. A gente às vezes fala algumas siglas aqui, né? Que nem muita gente não sabe o que é um CTV, um RTV, um AT, porque no nosso mundo tem muitas dessas siglas, né? Por exemplo, meu cargo, eu sou DM, tá? Mas o que é uma DM? Eu faço desenvolvimento de mercado, né? CTV é um consultor técnico de vendas, RTV representante técnico de vendas. Então, cada um está em uma hierarquia, né? Cada um tem uma faixa salarial e é responsável por algumas áreas ali, né? Da empresa onde ele atua. O agro é muito organizado. Ah, nossa, aqui tem gerência, viu? Aqui nós somos extrema, não é bagunça, não. Vocês estão achando aqui que fazer agronomia é só para farrapinga e foguete. Desculpa, gente, mas olha... é ralação todo dia, lógico, né? Final do dia, aquela,
né, para dar uma tirada da poeira, né, da garganta, dar aquela relaxada, mas durante o dia é pauleira, principalmente na safra. Falando em gerência, fala pra mim como é que tá sendo agora. Fala um pouco sobre a empresa que você tá, que é a Biogás, né? Eu tô achando o máximo, porque pra quem não sabe, pra quem não acompanha ainda a Aline, como é que tá seu arroba, Aline Vildes? Aline Vildes, com Aline- 2 S no Aline finais. Vildes. É, Depois Aline a gente coloca Vildes. aqui a tarjazinha. Acompanhei ela. Além de agrônoma, ela também faz stand-up. Brincadeira, gente. Porque os vídeos dela chegam em visualizações, assim, estratosféricas. Só por esse humor que ela tem, tá? Acompanhe também o quadro das plantas daninhas. É muito legal. Você tá com ele ainda, né? Ah, eu dei uma parada. Tem, assim, tinha alguns quadros que eu fazia dentro do meu Instagram, né? Tipo, aprendi na faculdade, o Momento Planta Daninha, que era dando bom dia a todos. E aí, devido às demandas, né? A gente vai acumulando muita função dentro da empresa, a gente vai crescendo. Então, com isso, a gente vai dando prioridades, né? Mas, assim, tenho vontade de voltá-lo. Em breve, assim, pouquinho em pouquinho eu vou voltando. Não, volta assim. Por que eu perguntei como é que é a sua gerência? Porque como que você dá conta de organizar totalmente a empresa, você tá num cargo muito bom ali, e ainda gravar, fazer o seu marketing, né? Como é que você consegue, Aline? Como é que é a vida? No caso, assim, ó, quando eu pego pra gravar, geralmente eu gravo no meu momento de trabalho, porque, querendo ou não, é uma forma de eu divulgar o meu trabalho, tá? Muitas pessoas ainda têm um certo receio de ficar divulgando em redes sociais, mas, gente, quem não é visto não é lembrado. Isso é fato. Tá? E hoje, se você quer alavancar a sua carreira, lógico, antes de mais nada, ser um ótimo profissional, levar informação de qualidade ao produtor, né, a quem você vai estar se direcionando, e aí sim, né, tá divulgando. Então, eu procuro fazer esses trabalhos, né, no momento realmente que eu estou ali no campo para mostrar até a nossa realidade de como que é. E é muito interessante, viu, Aline? Várias pessoas que assistem os seus stories, os seus vídeos, e chegam e falam assim, caramba, ela mostra a realidade. Porque assim, hoje, por pura coincidência, nós estamos bonitinhas, arrumadinhas. Mas eu vou encontrar uma foto nossa da época da faculdade. Nossa, eu tenho várias ali que dá. De como que nós éramos. E aí eu acho engraçado que o pessoal fala assim, a Aline mostra a realidade. Que a mulher do agro, né, a gente tá falando aqui como lugar de fala, a gente tá hoje, assim, mais... Eu não gosto de usar a palavra empoderada, mas a gente tá mais posuda mais hoje. presente, mais presente no né? campo, né? E então a gente tem que mostrar essa autoridade, mas tem dias que a gente vai estar ali com o pé cheio de lama. As unhas tudo quebradas, sabe? Descabelada, terra na cara. Porque assim, querendo ou não... Minha mãe, gente... Eu lembro que minha mãe vivia... Isso é fato e é verdade. Eu acho que muita gente já ouviu esse ditado, né? Que a minha mãe, ela sempre falou que a caneta é mais leve que a pá. E por ironia do destino, um dos meus materiais, das minhas ferramentas de trabalho é uma pá. Então, assim... É pesado, é cansativo, tá? E é onde não tem essa de, ela é mulher, não sei. A gente trabalha, né? A gente é colocado à prova também, né? E a gente tem que mostrar o nosso resultado, o nosso valor. E falando em resultado, me conta um pouquinho como é que tá a questão das pastagens agora pelo Brasil. Que são a região Brasil, então ficou muito, né? Como é que tá? Porque tudo se começa na semente, né? Desde a ideia... Cerca de 22% hoje do nosso território nacional é pastagem, tá? Dentre esses 22%, cerca de 57% a 58% tem algum tipo de degradação. Acredito, tudo tem que ter um planejamento. Qual semente eu vou comprar, né? O que eu preciso fazer nesse solo? E eu costumo dizer o seguinte, quer economizar dinheiro? Começa fazendo análise de solo, tá? Porque dali é uma análise simples, rápida, barata, tudo. Ali você consegue ver matéria, tudo que tá precisando, o que precisa, o que já tem, né? Então, assim, é uma forma de você economizar. Porque, gente, a realidade do teu vizinho não é a mesma que a sua, tá? Então, por isso que nem a Embrapa lançou o plantio direto em 1970, para a gente praticamente começar a falar disso agora. Por quê? Porque antes não se tinha tantas pessoas engajadas, não se tinham técnicos a campo, a informação demorava até chegar. Então, meu vizinho fez, deu certo, vou fazer. Aí ele quebra a cara e sai queimando o sistema para todo mundo. E aí
hoje que a gente vem com essa agricultura mais regenerativa, né, com essa disrupção, e a gente tá conseguindo mudar esse cenário, tá? Sinceramente, eu nunca pensei em trabalhar na área de forrageira, até porque o nosso mercado é um mercado ainda que tem um certo estigma. Falar o português rasgado aqui, né? A gente ainda é visto como picareta. Ih, falou que é vendedor de semente de pastagem, é picareta. Mas, graças a Deus, a gente hoje tem empresas idôneas no mercado, sabe? Que vem buscando tecnologia, inovação. A empresa onde eu trabalho, hoje a gente trabalha com uma tecnologia totalmente diferente, que é tratamento biológico em semente de pastagem. A gente é mais voltado para a área da agricultura, tá? Estamos aí entrando agora no mercado de pecuária, uma semente que não tem incrustação, né, que tem aí um polímero orgânico. Então, assim, tudo pensado, né, justamente para isso, para a gente estar trabalhando esse contexto dessa agricultura regenerativa, recuperar o solo. Porque quando a gente pergunta para o produtor o que ele tem de mais importante da porteira para dentro da propriedade dele, o que mais vale dinheiro para ele? Alguns vão falar, é o maquinário que eu investi, as benfeitorias. Não, gente, é o solo. O solo é o patrimônio que você tem, que é mais importante e que é mais negligenciado hoje, tá? Então, assim, sem solo, não tem planta. E eu costumo dizer assim, né, que eu defendo muito as pastagens e eu falo que o produtor ainda, enquanto ele não tiver a mentalidade de que a forrageira é uma cultura, ele não vai. Enquanto o produtor continuar olhando e vendo só aquele, né, alguns vendo mato, tá, gente, que é basicamente isso que a maioria vê, ou então vendo um capim, não vai adiantar. Ou ele começa a plantar o capim e vê leite, vê carne, vê soja, vê milho, ou ele muda essa chave, ou ele ainda vai continuar, né, fazendo igual o meu pai, o meu avô, e não sair do lugar. O pecuarista, ele tem que olhar pro pasto dele, assim, ver o gado dele, um monte de cifrão. Se ele vê um monte de cifrão, é porque o negócio vai dar retorno. E outro, hoje eu acho que é 88%, né, da pecuária hoje é a pasto. Sim, né? Nós ainda temos o maior território, assim, a gente só não é o mais produtivo, Então, né? por que a gente não é mais produtivo? Porque não investe no pasto. A gente não acredita no nosso próprio potencial. Tem tudo isso. Então, assim, mas hoje a gente tem... Eu vou falar assim que eu sou fã de algum... Não vou ficar citando o nome, porque vai que a gente esquece alguém, né? Mas temos grandes nomes hoje trazendo mais informação a respeito de pastagem. A gente tem eventos voltados à pastagem, dias de campo de pastagem. Você imagina você ir num dia de campo onde a gente está acostumado só ver um monte de cultivar de soja, um monte de híbrido, né, aplicação, tecnologia de aplicação, tal, fungicida, inseticida, tudo. E você ir num dia de campo de pastagem. Então, assim, hoje a gente vem mudando muito isso e a gente já vem fazendo. Já estamos fazendo esse tipo de evento com produtores, né? Levando esses produtores, fazendo campo lado a lado. Fizer algum aqui próximo. Com certeza. É muito interessante. Desses tempos atrás, há um pouco tempo atrás, a gente fez um no Paraná, onde a gente convidou, tinha em torno de uns 15, em torno de mais ou menos, né, uma média de 15 produtores. Abrimos uma barraca, colocamos lá, tiramos plantas na hora, mostramos pro produtor a diferença de um tratamento e sem tratamento, né? Falamos a respeito ali do capim. E foi muito legal. Houve uma interação muito grande dos produtores. Eu costumo dizer, gente, que quando eu vou dar um treinamento, dar uma palestra, alguma coisa que seja, eu não vou lá para simplesmente falar do meu produto. Mas eu procuro ir para informar o produtor para que ele saia dali sabendo comprar, né? Sabendo posicionar e sabendo também o que ele quer. Quais informações que ele deve buscar no mercado antes de estar comprando uma semente de forrageira. Porque na hora de comprar semente de soja, são extremamente criteriosos, tá? Na hora de comprar um fungicida, um inseticida, fechar um pacote, são extremamente criteriosos. Por que na hora de comprar o capim, tem a negligência? É porque, ao meu ver, ele não vê valor agregado ali. Ele não é uma importância de fato ali pra ele, né? Sim. Eu vou colocar ali porque eu sou obrigado. Porque o agrônomo falou que é pra mim colocar. Ele não vê que ele vai dar um retorno pra ele, uma produtividade melhor. Vai melhorar até o solo, porque dependendo do tipo de cultivar, né? Você é melhor que eu pra falar disso. Consegue ali, né? Remover melhor as raízes, enfim.
E, assim, aproveitando esse nicho aí, tem novos cultivares de lançamento no mercado que estão aí estourando? Sim, tem novos cultivares que estão sendo lançados, tá? A Embrapa também vem lançando alguns cultivares. E você acredita, Elô, eu não sei se você sabe, ou quem está nos ouvindo, né? Mas hoje a gente tem muito melhoramento genético em capim. Sim. Né? Tem muita pessoa, muito produtor, né? O pessoal não sabe disso. Hoje a gente tem pessoas especializadas fazendo doutorado, tá? Em melhoramento genético de capim, para a gente conseguir ter uma cultivar mais robusta, que produza mais, que tenha mais raiz, sabe? Que consiga dar esse aporte de proteína ao animal para a gente conseguir ter uma maior quantidade, qualidade na carne, no leite. Então, cara, quanta tecnologia, gente. Se eu começar a falar aqui, eu vou começar a rasgar elogios, então a gente não vai sair daqui hoje. Mas não se prima. Não se reprima, não se prima. Não se reprima, não se reprima. Ai, gente. Eu fico perto dela, eu perto aqui da série Bate aqui. Então, por que a gente começou a falar aqui sobre que nós iniciamos no grupo de pesquisa? Porque lá a gente teve uma base para chegar onde a gente chegou hoje, para se tornar especialista. Então, olha, você começa por aqui, você vai entender como que a semente funciona, você vai entender o que cada cultivar faz, os benefícios, se, como você mencionou, ele é proteico para o animal ou não, vai dar um retorno, vai preencher carcaça, não vai. Aí vem para toda essa parte também de gestão comercial. Então, por isso eu falo muito, eu rasgo elogios aqui aos profissionais que abriram as portas pra gente. E agora, hoje, o que a gente faz? A gente tá falando, agro, o nome é sugestivo, mas porque a gente vai trazer toda essa tecnologia, toda essa informação para o produtor. E o que eu vejo aqui, a gente está começando a trabalhar com sucessão familiar. Então, ainda existe aquela porcentagem que você mencionou. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim. Mas agora tá entrando uma galera aí que tá... Assim, tem o pessoal ainda que vive na onda da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. E hoje em dia, gente... Ai, meu Deus do céu! Se você continuar sendo Gabriela, meu amigo, você vai subir em cima do telhado e ficar lá em cima mesmo. Porque, assim, a agricultura, gente, a pecuária não é para amadores. E que categoria você quer se encontrar hoje? Você quer ser amador ou você quer ser profissional? Tá? Então, para você se profissionalizar, você tem que buscar informação, tem que buscar tecnologia, tem que buscar em lugares corretos, onde vai ter informação de qualidade, tá? Porque se você continuar sendo amador, o que o amador hoje tem? Né? Então, assim, a gente tem que sair dessa... Tudo bem que eu gostaria de estar lá na minha zona de conforto, sentada, deitada, assistindo televisão. Quem não gostaria, né? Até porque a gente rala o dia inteiro, né? Mas se você continuar acomodado ali, você não vai pra frente, né? Você vai continuar naquela vidinha ainda, né? Tirando leitinho, fazendo um negocinho, não sei. E hoje não é isso. Hoje a gente consegue, com sistemas integrados, a gente consegue otimizar, tá? A utilização da terra, a utilização da propriedade, consegue diversificar a renda, consegue gerar emprego, tá? Consegue mitigar carbono, dentre tantas outras coisas que a gente consegue aí com sistemas integrados. E quando eu falo em sistemas integrados, muito produtor pode pensar assim, mas eu tenho lá 1 hectare, 2. Não, gente, é para quem tem 1 ou 2, como para quem tem 10, 15, 20 mil, tá? É você querer otimizar para seu benefício, né? Para o solo, otimizar a sua renda. Eu venho de uma família hoje de agricultura familiar, tá? Os meus pais moram no sítio. Infelizmente eu tive que sair, né, do sítio. Amo morar em sítio, mas enfim, virei pardal, né? Moro na cidade e vivo no sítio. E eu nasci também numa família pecuarista, né? Meu avô era pecuarista, meu avô também plantava. Então, eu nunca quis... Eu sempre falava... Eu fugia da minha casa para ir atrás do meu pai. Porque eu sempre via minha mãe fazendo a mesma coisa, né? Cuida dos filhos, cuida da casa, limpa a casa, lava a roupa, não sei. E meu pai, ele saía pro mundo. Ele ia tocar gado, ele ia pra roça. E assim, era aquilo que eu queria. Você entendeu? Eu ficava falando que eu não gostava de ser mulher... Porque pra mim, na minha cabeça, quando eu era pequena, mulher era aquele negócio de ficar dentro de casa, né? Graças a Deus, a gente cresce e vê que não é assim. Não é bem assim que funciona. Agora, você imagina, gente, que nem eu tô falando assim, meu pai fez assim,
Você imagina se eu tivesse continuado o legado? Lógico que a minha mãe me deixou um ótimo legado. Minha mãe hoje trabalha, é independente, é autônoma. Minha mãe, assim, tira o chapéu para ela pela forma como a gente, dentro das possibilidades que a gente tinha, tudo que ela fez. Mas o legado que eu quero dizer, assim, de continuar Manda um beijo dentro pra ela, tá de casa. ouvindo aí? Mãe, olha, eu tô no podcast, mãe! Você quer gravar um vídeo pra ela? Aproveita, manda aí. Eu vou gravar. Mãe, eu tô no podcast. Como você mencionou, né? Você saiu da sua zona de conforto. Sim, até porque a gente, que nem eu tô falando aqui, a gente fica preso naquele mundinho, achando que a nossa vida vai se resumir àquilo. E minha mãe nunca quis que a gente tivesse esse tipo de, né, de comportamento, de atitude. A minha mãe, eu falo que ela me criou pro mundo, né? E assim, me criou pra soltar pro mundo, até porque filho, né? A gente cria para isso, para o mundo. Então, assim, eu agradeço muito a educação que a minha mãe me deu por conta disso, de me tornar a mulher que eu sou hoje, sabe? De levantar, entrar dentro de um carro, viajar aí 1.000 quilômetros num dia, sem exagero, tá, gente? Ir para lugares que eu nunca imaginei na minha vida, né? Graças à oportunidade que eu tenho ao meu trabalho. E conseguir tudo isso. Porque eu saí dessa zona de conforto, você entendeu? Se eu tivesse mantido essa sucessão, hoje eu teria filhos, minhas filhas também iam ficar dentro de casa, iam crescer, né, dentro dessa redoma, vamos dizer assim, né? Sempre muito protegida. Isso, né? Muito, né? Serviçal dentro de casa, aquela coisa. E né? você acabou desmistificando essa questão de que só porque eu sou mulher eu não posso fazer isso ou aquilo. Você foi, meteu a cara e falou, é isso que eu quero pra minha vida, eu sou feliz, assim. Gente, eu adorava ir almoçar na roça. Minha avó fazia uma marmitinha pra mim todo dia, porque eu adorava almoçar na roça. É assim, eu nunca tive, como que eu posso dizer? Eu não era tão ativa, tão presente, tá? Mas eu sempre estava ali. Né, por ser uma criança que morava ali, era longe da cidade, então era o que a gente tinha, né, brincar com o trator, ir pra roça, andar a cavalo, enfim. Mas eu sempre tive isso pra mim. Eu quero fazer parte desse mundo, eu quero ser do agro, desde criança. Né? E o bonito, Aline, eu acho que as pessoas podem captar isso quando você fala da sua essência familiar, seu olho brilha, assim. É bonito ver você falando da sua mãe, é bonito ver você agradecendo ela. Olha, mãe, obrigada por ter me liberado, né? Uhum. E não segurado, não me retraído. E hoje você aí virou referência, né? Ai, que não tenho nem Virou roupa pra sim, isso, virou gente. sim. Pelo amor... Não, pelo amor de Deus. Mas ainda nessa mesma linha de raciocínio, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta para colocar na cabeça do produtor que, olha, meu amigo, não é bem por esse lado. Eu queria que você fizesse assim, me ajuda a te ajudar. Qual que é a sua maior dificuldade? Uma coisa assim que eu vejo muito é que o produtor vê muito custo, preço, tá? O produtor, ele não entende que é um investimento. Dá o exemplo da área que eu trabalho, né, que é semente de pastagem. O produtor sempre procura comprar por preço por quilo. Então, ele sempre procura comprar a mais em conta. E na hora que a gente faz essa conta para ele, na ponta do lápis ali, mostra que o barato está saindo caro. Que é uma economia, como que eu posso dizer? Uma economia mal sucedida, né? Pra não... Ele está se enganando, na Ele verdade. está se enganando. Ele tá tá? se enganando. Essa é a verdade. Ele está se enganando. Porque, que nem uma semente que hoje a gente trabalha com 3 quilos por hectare de uma semente de pastagem. Coisa que antigamente a gente trabalhava com 20 quilos, 30 quilos. A eficiência tá bem maior. Muito maior. A gente, hoje, tipo assim, só que ainda tem muito produtor que cai nessa vala do preço. Não entende como tá fazendo um investimento, entende como custo. E se o produtor, se a gente não começar a mudar a forma como a gente fala também e passar isso pro produtor, porque na hora que você vai oferecer para ele, você oferece aquilo também às vezes como um custo para ele. E você tem que mostrar o benefício para ele, tá? Mostrar o investimento que ele vai estar fazendo e o retorno que ele vai ter pós aquela semeadura de capim, uma palhada que seja, ou então colocar um gado para pastejar, enfim, tá? Mostrar para ele o investimento que a longo prazo que ele vai estar fazendo ali, o retorno que ele vai estar tendo, porque isso muito produtor também não faz essa conta. Então, o que eu vejo assim, vocês prestam uma consultoria mesmo real ali, vocês estão preocupados com eles
E a empresa, qual que é o suporte que a empresa te dá pra fazer isso ali? Na verdade, hoje a gente trabalha com uma venda mais consultiva, uma venda mais técnica ao produtor, tá? Não é simplesmente você comprar e ficar, pô, acabou ali a nossa transação, né? Você pagou seu boleto, acabou o nosso contato. Não, muito pelo É o contrário. pós-venda, vocês A gente fazem, faz né? o pós-venda. É isso que a gente praticamente vende, o pós-venda, tá? Então, hoje a gente dá assistência técnica, ajuda a regular a máquina, vai lá, tá fazendo avaliações no campo, porque isso também gera, né, dados pra gente. E uma dados pra confiança empresa. também. Lógico, porque eu não quero que você compre uma única vez. Eu quero que você seja meu cliente. Eu quero que você compre, porque você está comprando da Aline. Então, eu preciso vender essa segurança e essa garantia para você. Porque hoje, quando você vai numa loja, onde você já tem costume, né, de comprar, de tudo mais, você sempre não procura o mesmo vendedor? Quando você faz Porque isso... o vendedor já te conhece, já sabe os seus gostos, E- vindo aqui, né, pra nossa... Na verdade, fora do agro. na verdade, o que ele te vendeu foi a confiança dele. Você comprou essa confiança. Então, você acredita que aquele vendedor, ele sempre vai te entregar o melhor, tá? E é isso que hoje falta muito também no nosso mercado, essa confiança, né? Passar essa confiança pro produtor, e é isso que a gente busca. Vamos pro E momento. falando em confiança, né, não tem como não confiar em você. Nossa. Porque você já chega cativando, né? A gente procura sempre, assim, quebrar o clima, né? Quebrar aquele gelo, porque... E, lógico, né? Depende também do lugar onde a gente vai, mas eu sou meio boca aberta. Não, você quem tá sério mesmo. Já vai soltando, assim. Né? A gente vai passando os perrenguinhos aqui, dando umas risadas ali, a gente vai... Até porque fica mais gostosa também a conversa, né? A gente consegue interagir melhor com o produtor, né? E Não. também com a equipe. Que nem, gente, eu rodo Brasil e com muita gente, né? Então, você pega... Eu ando com pessoas, às vezes, mais sérias, pessoas mais brincalhonas. Às vezes, você não tá num bom dia também, porque não é todo dia que você acorda bonita, né? Tem dia que a gente precisa passar um batom no rosto, né? Sua beleza natural. Não tem dia, pro, para com isso. Todo dia tem que estar ali arrumadinha. A gente tem que ter, no mínimo, Tá. aciada, né? Mas, assim, tem dia que você não tá com paciência e você precisa, né? Entrou no carro, fechou a porta, você chora, você grita, você xinga todo mundo. Na hora que você abre a porta, você engole, veste seu melhor dia, querido produtor. É desse Veste jeito. seu melhor sorriso. Oi, tudo bem? Não sei, o que aconteceu? Não, vamos atrás, vamos resolver esse negócio. Você sabe o que eu vejo? Que muitas vezes a gente se forma. Você é agronomia, eu zootecnia, né? Mas também psicologia. Ai, é verdade. Coach de relacionamento. Terapeuta familiar. Que mais? Ocupacional, tudo. Fisioterapeuta, porque às vezes, né, conforme a idade também, né, e o jeito como a gente trabalha, começa a doer aqui, aí já começa, olha, usa tal palmilha, ai, aquele bálsamo, sebo de carneiro. Eu ia falar sebo de carneiro. Gente, isso daí é, né, toma lá um suco de maracujá pra ficar mais calmo. Hoje em dia, lógico que a gente já não consegue mais esse suporte, né, se não tiver um remedinho. Para com isso. Tem que estar medicada, amiga, porque tem hora que a gente não Muita consegue. terapia. E é bacana o retorno, né? Você ainda... Eu, pelo menos, eu ganhava. De vez em quando eu ganho um queijinho. Eu ganho, a assim, melhor como é parte, que é, gente, assim? a melhor parte de chegar, tomar um café. Eu tava em Minas esse mês passado, né, final do mês passado, e eu fiquei muito mal acostumada lá, porque a gente tá acostumado a tomar um café, assim, um pouco inferior, né? Enfim... Olha, Pau pega pelo de Aline, rato. como eu, é degustadora de café. Eu amo café, amo café. Então, se você gostou desse nosso episódio, se você foi com a nossa Face, manda pra gente um cafezinho, Olha, eu aceito. tá? A gente tá? gosta. Chama Café eu pra bom. tomar um cafezinho super faturado também, pra A gente encher. adora tomar um cafezinho super faturado. E aí eu tava lá, lá tem, na região que eu tava, lá tem muita consultoria pra café, muito produtor de café, uma região muito forte pra café. E aí cheguei lá, o cara, vou pegar um cafezinho aqui pra vocês, tal, não sei o quê. Na hora que eu fui pegar, olhei assim a xícara, falei, cara, ele não deve ter reaproveitado o pó. Eu falei, esse café tá... Eu falei, não, Porque a porque eu torra não clara, queria né? acreditar, eu tava assim, me negando a acreditar que aquilo é um café bom, né? A hora que eu coloquei na boca, eu falei, meu Deus do céu. Eu quase falei, ó, gente, para, dá a garrafa. Eu quase coloquei me arruma um canudo, vou colocar aqui dentro. Um café maravilhoso, 100% arábica. Meu Deus, até o gosto é diferente, ele desce macio e reanima. É que lá é um café um pouco mais frutado, né? E lá tem cafés de todos os tipos, mas enfim, assim, eu gosto muito de café.
Adoro. E eu tô vendo, eles já estão fazendo a integração de pastagem com esses pés. Sim. Já tem muito produtor trabalhando aí com... Hoje em dia, o café no limpo é o café com uma braquiária na entrelinha, tá? Porque é onde a gente... Explica o que é braquiária, o que é pânico, porque às vezes a pessoa não tá sabendo. Então vamos lá, gente. Vamos A lá. braquiária, ela é uma espécie de capim, tá? Assim como o pânico também. Dentro dessa espécie, né, temos as cultivares, tá? Então, temos várias cultivares aí pra gente estar trabalhando. Qual que é a melhor? Vai depender do seu intuito ali, né? Do que você busca, o resultado que você busca. Vamos supor, para uma cobertura, eu vou consorciar com um café. Vou estar colocando ali uma semente de pastagem, uma braquiária rusisiense. Desseca muito mais rápido, Sim. forma palha, né? Hoje, com a tecnologia, vou fazer meu merchanzinho agora, né, gente? Dá licença, só um minutinho. Biogás. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue disponibilizar muito mais nutrientes a esse solo, controlar nematóides. O que é nematóide? É um verminho de solo, gente, invisível ao olho. Hoje a gente tem, né, uma espécie de nematóide que a gente já consegue ver ela a olho nu, mas assim, a maioria, né, a gente não consegue ver a olho nu só com microscópio, tá? Então, e esse tipo de verme de solo traz muitos malefícios à produtividade, tá? A gente tem queda de produção, a gente tem perca de plantas, dentre outros fatores, tá? E doenças também, porque ele abre porta, né, para tá, né, a doença tá acamando ali, acometendo a cultura principal, no caso, que nem a gente está falando aqui do café, tá? Então, com a palha hoje, a gente consegue benefício de conservar a umidade do solo, estruturação desse solo, Sim. nutriente para a planta também, abafamento de plantas daninhas. Então, olha o tanto de coisa que eu falei, olha a economia que você tem que estar fazendo conta aí na tua cabeça. Se eu vou conseguir abafar mais planta daninha, consequentemente, vou utilizar menos herbicida para fazer esse controle. Se eu consigo atrair uma praga natural de alguma Já faz o controle biológico. Já faz controle biológico. Também a gente está favorecendo o solo. Porque uma coisa que eu costumo dizer nos meus treinamentos, gente, vamos filosofar agora. Um minuto de filosofia, por favor. Você já leu O Pequeno Príncipe, Heloísa? Já leu? Já li. Pra quem não leu O Pequeno Príncipe, tem uma frase que acho que todo mundo conhece, não é possível. O essencial é invisível aos olhos. E como essa frase faz sentido na agricultura, que vocês não têm noção, gente, tá? O essencial é invisível aos olhos. Porque a gente está acostumado a ver só aquilo que tá, né, ali presente, a massa, né, a parte da planta, a parte aérea da planta. E o sistema radicular dela? E a saúde desse solo, como que tá? Então guarda essa frase aí com vocês, hein? O essencial é invisível aos olhos. Pensa bem nisso. Tinha um professor nosso, acho que ele te deu aula também, Pedro Tomate. Pedro Tomate costumava Por dizer... onde anda Pedro Tomate? Paraguaçu Paulista? Eu acho que sim. Vamos lá fazer uma visita pra ele? Saudades, inclusive. Chama ele pra vir aqui, o que você É acha? ótima ideia. Tem muitas histórias pra contar. Ele, né, professor... Não, mas aí pra falar com o Pedro Tomate, eu preciso de um podcast de 2 horas. Só? Se eu que já falo demais, já o tempo tá estourando, imagina. Mas, enfim, ele costumava dizer o seguinte, logo quando ele deu aula de introdução, né, de agronomia pra gente, ele falava assim, que o erro do médico, a terra esconde. E o erro do agrônomo, a terra mostra. O professor, ele tinha uma sensibilidade pra trazer assuntos assim pra gente, que era uma coisa fora Pra de falar a base. verdade, Heloísa, o meu sonho sempre foi ser professora. Independente, eu sempre tive esse sonho de ser professora porque um professor mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Não, vários, né? Mas assim, se eu não tivesse um professor, como que eu ia estar aqui hoje falando com vocês, né? Então, assim, e eu vejo que é uma profissão tão desmerecida ainda, tá? E é uma profissão tão linda. E são coisas que a gente leva pra vida. Neymar, né? Que você deu o exemplo, a gente tava comentando aqui Deixa e eu tal. fazer aqui um adendo. A hora que a Aline chegou, eu comentei que um pouco antes de iniciar aqui os programas, eu fui falar com o Neymar. Ele vai vir aqui ainda e vocês vão conhecer o profissional excelente que ele é. E ele me deu um apoio, um empurrão mesmo, assim, e uma declaração. Aline, eu só não chorei porque o tempo tava muito seco, o olho tava batendo assim. Se chorar, você cai um capo de telha. Nossa, e eu falei assim, professor, é sério que
que o senhor vê todo esse potencial, que o senhor enxerga tudo isso. Ele falou assim, mas vocês não têm noção. O meu resultado é o sucesso de vocês. Com certeza, isso pra mim é um excelente. Ele, assim, tem coisas que às vezes eu vejo, eu tô passando, olhando. Porque a gente vai conhecendo muitas formas de agricultura, muitas formas de pecuária pelo Brasil afora, né? Eu dou graças a Deus também a ser, né, esse, entre aspas, caminhoneiro aí de ficar rodando o Brasil. Mas sempre que eu vejo alguma coisa, se eu fechar o olho, eu lembro exatamente do que ele falava. Eu lembro de muita aula dele, você entendeu? Por conta da didática. Então são pessoas, fora outros professores que eu poderia estar citando aqui, como o Nelson, a Rita, o Marcelo Wolff, que eu adoro ele. Marcelo, você vai ser meu orientador no mestrado, se prepara. Eu vou ainda fazer. Não tô fugindo, não, só tô precisando de um tempo. Mas, enfim, tantos outros professores que a gente tinha ali na faculdade que ajudou e incentivou tanto a gente. Então, assim, meu sonho era poder estar fazendo isso, né? Tá passando esse legado. essa informação, passando para frente e formando os profissionais também. Ai, é tão bonito, né? É quando a gente lindo, vê é lindo. Eu falando adoro, disso. gente. Eu acho a coisa assim... Eu acho excepcional você ter com quem contar, uma pessoa que você tem um apoio ali, né? Que nem voltando lá do começo que a gente estava falando do grupo de estudo, que é tão importante, tá? A gente ter essa conexão ainda com os professores. Eu Uma ainda converso, sinergia com eu todo ainda mundo. converso com muitos professores, ainda tenho amizade, sigo no Instagram. Eu acho assim sensacional. É muito bacana e também porque a gente mantém as amizades e vamos trocando informações. Quantas e quantas vezes eu já te mandei mensagem, olha, ele me socorre aqui, o que é isso? O E que é aquilo? vice-versa, né? A gente sempre tem que estar aqui aberto. Primeiro que a gente não sabe do dia de amanhã, né? Tem isso também. Então, é muito bom a gente ter uma rede de relacionamento, ter uma rede de apoio, ter uma, né? A gente ter essa abertura de poder estar chegando, estar conversando, tirando dúvida. Inclusive, eu acho muito engraçado que tem muito profissional hoje no mercado que tem medo de dizer que não sabe, né? Às vezes você é pego de surpresa ali alguma informação. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma quando algum produtor ou alguém que trabalha comigo da minha equipe fala, Aline, tal coisa assim, e eu não sei, eu falo. Olha, essa informação eu não tenho, mas eu vou buscar, porque se ele está interessado, outras pessoas também, deve ser a dúvida de outras pessoas, e é interessante para eu estar sabendo. Então, gente, não tem vergonha de dizer que não sabe, não. Sejam, outro dia eu vi no Instagram, como que era, você tem que ser aprendível, eu não lembro agora. A vida é um eterno aprender. Cara, toda hora você tá aprendendo, pelo amor de Deus. Então, o que custa você ser sincero ao ponto de falar, eu não sei. Tá? Em vez de ficar enrolando e falar qualquer outra coisa. Eu não sei, tá tudo certo. É por isso que a gente tá aqui para aprender mesmo. E bora! Eu fiquei muito emocionada com tudo que você trouxe, assim, me arremeteu muitas lembranças da nossa época de juventude, que a gente tá ficando meio velho. Mas não é o caso. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as novas gerações. Por quê? A nossa turminha ali foi uma geração que, olha, me emociona muito falar, porque a gente acordava cedo, a gente tinha a vontade de estar ali, a gente tinha paixão pelo que a gente estava fazendo. E hoje eu vejo que as novas gerações, eles só querem se beneficiar muito. E colocaram muito na cabeça que o agro é pop. E não é bem assim, né? O agro é pop por conta... merchan, né? Eu acho assim que ninguém aqui é nenhum rock. Os nossos rockstars, né? Vamos falar assim, são outras pessoas, são outros pesquisadores que estudaram muito para chegar onde chegou, para trazer essa informação. Se hoje eu tô aqui, se a Heloísa tá aqui, é porque muita mulher passou por muita coisa, que nem Ana Primavera, que é engenheira agrônoma, né? Enfim, eu tiro o chapéu para aquela mulher. A própria Janaína também, professora Janaína Matustello, também a Maria Ângela Hungria, tanta mulher, gente, eu sou tão grata a esse povo, porque se não fossem elas, você entendeu? A gente não ia estar aqui hoje, a gente não ia ter esse espaço hoje, não só delas, mas, né, a gente lutou tanto para chegar até aqui, pelo amor de Deus, dá valor no meu trabalho. Dá valor no trabalho da Heloísa, dá valor no nosso trabalho, dá continuidade aí pra gente, né? Pega firme, pega sério. O agro não é brincadeira. O agro, que nem a gente tava brincando aqui agora, falando, o agro não é bagunça. A gente tem o nosso momento. Claro que a gente quer ganhar dinheiro, sim, tá?
Se você, dependendo da área que você for, que você escolher, principalmente a área comercial, tá, gente? Dá pra ganhar muito dinheiro, só que também é muito oneroso, né? Que nem outro dia eu vejo muita gente falar assim, ai, ninguém, hoje em dia, né? Medicina por amor, não sei. Tudo você tem que ter um pouco de amor. Eu amo o que eu faço. Só que eu não sou hipócrita em pensar em melhorar, tá? Em ficar parada. Né? E tipo assim, É que você chega uma hora que precisa cansa de um também, combustível para que aquilo te Dê leve resultado. a ver resultado, a prosperar mais, a buscar. Porque se você tá em um ambiente que aquilo te frustra, você acaba não dando resultado e aí você começa a se tornar um profissional medíocre. Então, antes de nós aqui, da gente virar referência, eu espero que, né, eu também seja essa referência. Dia, quem sabe a gente chega lá, a né? gente rastelou muito, a gente carpiu muito, aí a gente fez muito trabalho que hoje em dia muitas mulheres não fariam. Eu vejo assim, ó, quando a gente chegou e não é aqui, militância, tá? Não, é de forma realidade, alguma. assim. Sem militância, pelo amor de Deus, gente. Nenhuma. Sem militância. Eu já cheguei aqui, já tava tudo meio carpido, já tinha umas árvores plantadas, agora a gente tem que dar continuidade, né? Porque chegar aqui e falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato? Mentira. Não, já tava mais ou menos já ali. Tava, o lote já tava mais organizado, mas ainda precisa de muita coisa ainda pra gente conseguir. A gente fez só um rotacionado ali e aproveitou melhor a área. Gente, então... Faz, independente se for do agro, né, da área de exatas, enfim, humanas, o que for fazer, faça sempre uma coisa que você se sinta realizado, né? Se sinta, no mínimo ali, uma pessoa, chegar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, hoje foi bom, hoje eu venci. E o dia que não for bom, tá tudo bem também. Ninguém é 100%, né? Então, só segue aí. Mas o que me dá combustível de hoje um dia não tá ruim e o outro tentar fazer melhor é a paixão pelo que eu faço. E é tanta paixão pelo que você faz que você vai levando a vida de estilo da Rádio Peão, né? Por onde você passa, você deixa alguma coisinha de Aline ali. Ou eu deixo ou eu trago, gente. É sempre assim. A gente sempre tá aqui em troca, né? Então, ou eu deixo ou eu trago. Mas a gente sempre tá fazendo essa troca. Eu tô sentindo falta de uma coisa antes da gente terminar. Cadê as suas piadas? De duplo sentido. Não, jamais. Aqui é sério. Sou uma pessoa séria. A gente tá vendo que você é séria. Sou super séria. Uma profissional. Meus queridos, o que nós queremos deixar pra vocês hoje é uma conversa mais dinâmica, é uma prosa mesmo de café, tanto que a gente fala, é um bate-papo. E também, né, voltar a essa historinha da Rádio Peão aí, porque o que a gente quer é levar o conhecimento. A gente quer ajudar vocês de alguma forma. E a gente se mantém, né, disponível também para quem quiser nos procurar aí. E eu deixo... Você que ainda não conhece, eu deixo o recado, segue a Aline, o conteúdo dela é maravilhoso e muito enriquecedor também. Sabe que eu fico muito feliz, Elu, quando algumas pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, Aline, eu não conheço, eu não sei nada do agro, mas o jeito como você fala, nossa, eu comecei a entender. E aquele negócio que você falou, e não sei o quê. Assim, gente, no auge dos meus 3.000 seguidores... Mas que sem são influenciar nada, nem ninguém, porque eu não influencio nem o Tobias a me entregar a bolinha, tá? Então que você deixa isso claro. Tobias é o pet dela, o tá, meu gente? pet. Então, assim, mas eu procuro levar um pouco de informação da minha forma, né, pra você aí. Então, dá esse biscoito aí pra tia, segue lá nas redes sociais, Aline Viudes, né? Tô esperando lá o teu likezinho com 2 S. Aline Viudes com 2 S. Segue eu lá nas redes sociais pra gente ter essa troca. E nessa estrada da vida, nós vamos nos despedindo de mais um episódio, porque a Aline tem que seguir viagem, ela tem que seguir o trecho. Nossa caminhoneira, com todo carinho e respeito, né? Agradeço demais o convite, adorei ter vindo aqui hoje, adorei esse nosso bate-papo, espero que seja convidada outras vezes para estar falando de outros assuntos mais pertinentes. Hoje é mais para descontrair um pouco, né? Mas porque adorei. Só quem tá na estrada, né? Só que eu sou filha de caminhoneiro, eu falo isso pro meu pai, tenho o maior orgulho dele quanto a isso. Ele me criou em cima de um caminhão e eu viajei muito com ele. Então, para nós que somos mulheres, enfrentar a estrada não é fácil. Não é fácil, mas estamos aí lutando. Estamos aí. Então, nessa estrada da vida, que você continue no meu caminho, sempre passando aqui, que sempre vai ter
um café e um bolinho, porque Dona Dirce é fã número 1 dela. Tô esperando, fez inclusive, um bolinho viu? lá de laranja pra ela. Saindo daqui a gente vai lá comer o bolinho. Teve gente que ficou feliz aí também. Manda um beijo pra Dona Dirce, que é sua fã. Dona Dirce, daqui a pouquinho eu tô indo aí com a senhora pra comer aquele bolinho esperto e um cafezinho passado na hora, tá? Ficamos com mais um episódio do meu, do seu e do nosso Falando Agro. Esse programa que vem trazendo a essência de todos nós. Eu espero que a vida continue linda e alegre e que o nosso programa de hoje tenha trazido aí pra vocês um pouquinho mais de felicidade. Até o próximo episódio, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau!